Olá, sejam muito bem-vindos. E após 5 décadas de debates, a reforma tributária finalmente foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mas o caminho legislativo ainda não acabou e teremos pela frente uma importante discussão no Senado e, em caso de alteração, uma última votação na Câmara. E é neste momento crucial que é importante dar voz e ouvir setores representativos da nossa economia, como o industrial, que movimenta e muito empreendimentos e nosso setor de serviços. Para falar sobre esse assunto, recebemos o conselheiro e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Armando Monteiro. Seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. E esse é um debate que o senhor, como parlamentar, senador, deputado, enfrentou no Congresso Nacional e agora tivemos finalmente a votação. Como é que o senhor avaliou esse trâmite e a votação na Câmara? Olha, Rodrigo, indiscutivelmente é um divisor de águas, é uma conquista muito importante. Como você disse, foram décadas. Mas tudo tem seu tempo. O tempo da política é um tempo próprio, só que esse tempo precisa se conectar com a urgência do tempo econômico. Ou seja, já tinha passado do tempo do Brasil ter um sistema tributário de melhor qualidade. Mas acontece que esse debate teve que ser amadurecido e foi. Algumas circunstâncias, por exemplo, no Brasil, tornavam a reforma mais difícil. Nós temos, por exemplo, conflitos na esfera federativa, nós temos conflitos distributivos e dificuldades intersetoriais, nós temos um sistema que criou uma profusão de regimes especiais. Então, tudo isso tornava o nosso ambiente sempre muito difícil para que houvesse o avanço. Mas, felizmente, o debate amadureceu. Há uma compreensão cada vez maior no conjunto da sociedade de que esse sistema que nós temos é um sistema caótico, disfuncional. E foram, pouco a pouco, percebendo que é uma das razões, seguramente o sistema tributário, com esse caráter absolutamente disfuncional, é uma das razões do baixo crescimento do Brasil. Agora, isso é importante, senador, como o senhor citou, crescimento do país, porque tem uma perspectiva, uma aposta, e a gente ouve de autoridades, de um crescimento do produto interno bruto significativo com a aprovação da reforma. É possível caminhar nesse sentido? Rodrigo, há estudos que, vamos dizer, muito consistentes do ponto de vista técnico, né? Por exemplo, há um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que aponta claramente a possibilidade de que em 10 anos haja um crescimento adicional do PIB entre 8% e 12%, algo assim. Ora, isso é muito relevante. Portanto, não há nenhuma dúvida de que esse sistema pode fazer com que o país cresça mais. E há dois aspectos, por exemplo, que logo de plano tornam compreensível essa ideia de que o país vai poder crescer mais. É que essa reforma desonera exportações, desonera o investimento, porque esse é um dado interessante. No Brasil já é mais caro produzir antes de produzir. Ou seja, quando você investe, já há uma desvantagem no Brasil, porque os bens de capital são tributados ainda. É coisa que o mundo não faz. Exemplo, uma mesma planta siderúrgica, se ela for implantada no Chile, ela custa 10% menos. Veja que coisa impressionante. Por quê? Porque existem impostos que não são creditáveis, como, por exemplo, os impostos cumulativos que estão integrados a esse investimento, como também porque há custos financeiros. Exemplo, o ICMS devolve o crédito quando você adquire uma máquina, mas devolve os estados em 48 e às vezes em 60 meses. Num país que tem o custo de capital que nós temos, isso representa também um custo. Então, a reforma vai, de uma forma definitiva, desonerar o investimento. Isso já terá um efeito muito importante. Agora, nesse debate, a gente começou a nossa conversa falando sobre a necessidade de ouvir os setores representativos, como o setor industrial, do agronegócio, de serviços. Os setores foram ouvidos, demandas foram atendidas pela sua avaliação? Foram ouvidos e era comum você ouvir agora, na fase final do debate, as vozes que sempre se opuseram à reforma, dizer não houve debate,
querem aprovar de afogadilho. Ora, fez-se um levantamento só a partir da tramitação da PEC 45, que foram mais de 298 audiências públicas que foram feitas à época da comissão especial e agora já na fase do grupo de trabalho que foi constituído já nessa legislatura. Houve uma ampla audiência de mais de 3.000 lideranças de diversos setores, por exemplo, especialistas internacionais, todos os segmentos do setor produtivo, todos os segmentos. Uma audiência de governadores, prefeitos, em suma, todos os setores interessados na reforma foram ouvidos. Portanto, não há dúvida nenhuma que houve essa ampla audiência. Agora, senador, depois de 20 anos no parlamento, pela sua experiência, o que foi diferente dessa vez? Qual foi a convergência necessária para alcançar a aprovação da reforma e qual era o cenário que não tínhamos nas últimas legislaturas? Eu acho o seguinte, que um ponto importante é que as propostas foram gestadas no Congresso. E o governo atual, que elegeu essa reforma como sendo a reforma central, teve o bom senso de considerar que devia apoiar as propostas que estavam em tramitação e não apresentar um projeto próprio. Eu acho que esse sentido em que você conjuga o reconhecimento a essa postura reformista do Congresso, o debate que o próprio Congresso produziu e o apoio do governo incumbente, quer dizer, do governo atual, eu acho que essa circunstância ajudou muito a que pudéssemos avançar dessa forma. E na medida em que o próprio governo compreende que essas propostas que estavam no Congresso, a matriz conceitual delas é a de um IVA, que é um imposto, que é o modelo que o mundo consagrou, que a experiência internacional consagra, porque houve um tempo em que no Brasil ainda se tentavam algumas fórmulas exóticas, ingenuamente simplificadoras, e de repente nós nos demos conta de que tínhamos que ter um modelo de classe mundial. Não há espaço para você criar um modelo exótico. E aí, eu acho que uma outra coisa muito importante é que as propostas do Congresso levavam em conta essa matriz de um IVA, que é a matriz que a experiência internacional consagrou. Agora, senador, a gente sempre recebe muitas perguntas de telespectadores no seguinte sentido: e a minha vida? Para o consumidor, o que vai melhorar? Qual o impacto que a reforma vai trazer no custo final? Por exemplo, no custo final de um produto. Eu acho duas coisas muito relevantes. Primeiro, eu não tenho dúvida de que os bens serão desonerados. Ou seja, a carga global se mantém, mas a carga setorial se altera. Há uma redistribuição da carga setorial, de tal modo que os bens tendem a diminuir de preço e os serviços, em algumas áreas, terão os preços elevados. Uma cesta média de consumo, ela está muito mais voltada para o consumo de bens do que de serviços. Isso vai produzir uma desoneração, que vem desde a conta do celular, ao custo das telecomunicações, da energia. Tudo isso vai ter um reflexo direto. E o outro ponto que eu acho muito importante é a transparência. Nós não sabemos hoje quanto pagamos de tributo, porque nós temos um sistema em que o cálculo, a base de tributação, faz com que o cálculo seja por dentro, ou seja, imposto sobre imposto. Há, por assim dizer, uma tributação oculta. Agora, a alíquota nominal vai ser efetivamente a alíquota real, porque o cálculo se dará por fora. Então, eu acho que o ganho, respondendo objetivamente sua pergunta, os bens, de uma maneira geral, tendem a reduzir a ter os preços reduzidos e haverá muito mais transparência do ponto de vista da cidadania, da compreensão do que é que representa efetivamente a tributação. Agora, uma pergunta também que a gente sempre recebe é o seguinte: vou pagar mais barato? Em consequência, a simplificação do sistema pode
causar esse sentimento para as pessoas na ponta? Eu acho que a simplificação já é algo que muito importante, mas eu volto a dizer, o efeito direto é que os bens tenderão a ficar mais baratos, com essa redistribuição da carga setorial, ou seja, algumas coisas terão, é o que os economistas chamam de mudança de preço relativo. Alguns preços vão ficar mais altos, outros mais baixos. Considerando a cesta média de consumo, onde há predominância de bens, vai haver uma redução de preço nessa cesta. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E essa é a resposta que muitos estavam aguardando aqui para, inclusive, apostar nesse cenário melhor. A gente vai fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo e na volta a gente vai falar aqui sobre o próximo passo. Perfeito. Lá no Congresso Nacional, tramitação no Senado, como a gente estava lembrando. A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados depois de décadas de debate, mas o processo ainda não acabou. Temos ainda a tramitação no Senado, possíveis alterações e, em caso de alteração, volta para a casa de origem, Câmara dos Deputados, para aí sim analisar e depois promulgar a proposta de emenda à Constituição. A gente está conversando hoje com Armando Monteiro, conselheiro e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, ex-senador, deputado, ministro, conversando com a gente hoje sobre a reforma tributária. A gente vai a um rápido intervalo e volta já com a entrevista aqui no canal Empreender. Não saia daí. Voltamos com a entrevista no canal Empreender, hoje entrevistando Armando Monteiro, conselheiro e ex-presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que já foi ministro, senador e deputado. A gente conversava no primeiro bloco sobre toda a tramitação na Câmara dos Deputados, impactos, mas agora a proposta vai para o Senado Federal. Lá o senhor tem muita experiência. Como deve ser esse debate na chamada Casa Alta do Congresso? Rodrigo, o primeiro ponto que eu queria lembrar, o Senado chegou a gerar uma PEC também, que é a PEC 110, que foi subscrita pelo senador Alcolumbre, que é o primeiro subscritor, e cuja relatoria até a legislatura passada era do senador Roberto Rocha, que fez um belo trabalho em que pese não termos chegado a votar na comissão a proposta, mas ele realizou também muitas audiências públicas. Portanto, há também no Senado algo desse debate que ficou. Como você sabe, a PEC 110 e a 45 da Câmara, elas de alguma maneira se fundiram. Por exemplo, o IVA dual foi uma criação da PEC 110, ela não existia na PEC 45. E o deputado Aguinaldo incorporou essa parte da proposta do Senado. Então, eu acho que o debate deveria nascer no Senado com a compreensão de que, em grande medida, a discussão da PEC 110 já estabeleceu limites bastante razoáveis do alcance da proposta. Então, o importante é que, nessa tramitação, os senadores exerçam a sua prerrogativa legítima de aprimorarem o projeto. O Senado é a casa da federação, por definição, mas não podemos desfigurá-los, né? Porque sob pena de ser uma desconstrução. E não é isso que os senadores pretendem. Portanto, eu espero que a tramitação se dê nesse marco de respeito a alguns limites que são fundamentais para não desfigurar a proposta. E aí há um espaço ainda para discussão de questões relevantes, por exemplo, a questão do Conselho Federativo, como se dará a governança, o problema de critérios para a distribuição desse Fundo de Desenvolvimento Regional, que sem dúvida nenhuma tem que contemplar os estados menos desenvolvidos. Porque o que é que acontece, Rodrigo? Você está acabando a guerra fiscal. O que foi a guerra fiscal? A guerra fiscal foi uma tentativa, até certo ponto extrema, dos estados menos desenvolvidos para atrair investimentos naquilo que se podia chamar de, na essência, você estava comprando empregos via incentivo. Ora, se os estados deixam de ter agora esse instrumento, é justo
que se lhes ofereça uma outra forma de atrair investimentos. E aí esse fundo vai ser um elemento muito importante, porque esses recursos serão aportados no orçamento dos estados, é claro que numa conta em separado, e que tem como destinação o fomento a atividades produtivas. Significa que o próprio estado pode, de forma explícita, apoiar um determinado empreendimento que considere relevante para o seu estado, ou ainda aplicar em infraestrutura, que, como você sabe, é um elemento fundamental para atrair investimento. Então, é preciso que nessa definição da participação no Fundo de Desenvolvimento se leve em conta que são exatamente os estados menos desenvolvidos que precisam contar com esse recurso. Agora, a gente até respondia algumas perguntas de telespectadores sobre o impacto, né? O que isso vai mexer, mas a gente nota que há uma ansiedade também. Tem que lembrar que tem um prazo de transição que é um prazo significativo, ainda mais quando se envolve essa discussão dos entes federativos. O que lhe parece esse prazo? Está adequado? Pode ser ajustado? Rodrigo, eu acho que no que diz respeito aos entes federativos, a transição realmente é muito longa e não poderia deixar de ser, porque é a melhor forma de você amortecer as perdas ou o risco de maiores perdas com a mudança do sistema. Isso foi fundamental para que se operasse no ambiente federativo uma concertação e um entendimento. Não fosse o período longo de transição, seria muito difícil viabilizar a reforma. Agora, para as empresas e para os agentes econômicos, a transição é mais curta. É uma transição de 7 anos. E aí é exatamente o período em que você vai reduzindo, descalibrando o imposto velho e começando a testar o imposto novo, até que em 2033 o velho ICMS saia de cena e o ISS, e passemos a ter a partir daí o IBS, que vai poder vigir plenamente. Agora, o senhor, claro, teve já avaliações, experiências de sistemas tributários em outros países, né? O Brasil realmente está defasado? Com a reforma, chegaremos próximos aí de países que são referência hoje? Olha, evidentemente que na minha terra tem um ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom. No Brasil, nós estamos indo para o que seria o bom, o razoável e o bom. Não é o IVA de nova geração como se desejaria. O que é o IVA de nova geração? Eu estou falando de Austrália, de Nova Zelândia. É um IVA em que você tem a alíquota uniforme mesmo. Você tem uma alíquota de referência e ela vale para todos os bens. Aí é que você tem o efeito da simplificação. Ou seja, uma alíquota padrão que vale para todos os bens e serviços. No Brasil, como nós tínhamos, evidentemente, essa herança nefasta de um grande número de regimes especiais que se constituíam em verdadeiros privilégios, certo? Ou naquilo que já se chamou de puxadinhos tributários, nós não podíamos sair desse ambiente para aquilo que representava o ótimo, que é um modelo de tributação mais uniforme a um só tempo. Então, eu acho que nós estamos indo para um primeiro estágio, que é esse em que você simplifica, mas ainda tem exceções em número razoável, e eu espero que a partir daí a gente possa amadurecer para alcançar aquilo que representa verdadeiramente o modelo do chamado IVA de nova geração, que é o melhor IVA. Agora, isso é interessante, né? Porque a legislação ela precisa se modernizar constantemente, e a gente sabe que, além da reforma tributária, tem diversas propostas tramitando no Congresso Nacional. A gente já tratou de algumas aqui, por exemplo, unificação de nota fiscal. A gente sabe que no Brasil hoje, você compra um produto no Rio Grande do Sul, é diferente do Rio Grande do Norte. É possível avançar, inclusive, com propostas até infraconstitucionais? Acho que sim, Rodrigo, e você diz bem, tem uma série de questões infraconstitucionais que precisam ser ajustadas à reforma. Então, nós precisamos ter uma legislação uniforme. Todo esse tema de obrigações acessórias precisa ser padronizado, exatamente para que você não anule alguns ganhos, esses ganhos de simplificação que são almejados pela reforma.
Agora, a gente sabe que esse é um debate que foi muito longo no Congresso Nacional e perspectivas. Depois de passar pela Câmara, teve uma votação, inclusive, significativa. A gente até conversava com líderes partidários, parlamentares estavam acompanhando e esperavam uma votação até menor. Essa votação expressiva, ela dá mais força ainda para a proposta passar no Senado Federal? Não há dúvida nenhuma, quer dizer, quando os senadores se dão conta de que essa proposta recebeu uma votação tão expressiva numa das casas do Congresso Nacional, que é a porta de entrada da proposta, isso faz com que todos se compenetrem da importância que esse tema tem e da necessidade de que o Senado também se manifeste de forma tempestiva. Ou seja, é preciso ter um tempo para que ele possa debater mais a matéria, mas não é possível também que se possa imaginar perder o impulso que foi dado nesse ano legislativo. Agora, falando inclusive desse processo político, a gente passou por um período muito tenso, né? Tivemos o 8 de janeiro, tensionamentos, instabilidades. Foi interessante ver na reforma que tivemos votações de diversos, aliás, de todos os partidos, né? Praticamente todos os partidos, pouquíssimos ali não deram votos, inclusive na oposição hoje ao governo. Esse é um tema que a gente pode dizer que é um tema que é muito maior do que essas divergências partidárias? Eu não tenho dúvida nenhuma, esse é um tema do país, é um tema do Estado brasileiro, é um tema que não é rigorosamente desse governo. Aliás, essa é uma construção que foi feita ao longo do tempo, perpassou vários governos, várias legislaturas, isso não é algo de um governo. E todos, como eu disse, têm hoje a compreensão de que isso é fundamental para o país voltar a crescer, para ter uma economia dinâmica, para se alinhar aos melhores modelos do mundo. Então, é de se registrar, e os congressistas, pelo menos nessa primeira votação na Câmara, entenderam isso em grande medida. E você percebe até alguns ruídos em partidos que, a meu ver, de forma equivocada, trataram esse tema como sendo, de forma estreita, um tema político partidário ou ainda ideológico. Não é isso, é um tema fundamental, um tema da agenda de modernização do país. Agora, é interessante que é um debate que ele avança. Tivemos a reforma da Previdência, um governo que passou, reforma tributária. Se abre caminho para outras reformas importantes? Por exemplo, a reforma administrativa? Eu acho que sim, Rodrigo. Olhando essa nossa agenda inconclusa de reformas, porque eu destacaria até um pouco antes a trabalhista, a previdenciária, a tributária, que nós temos a convicção de que votaremos de forma definitiva esse ano, e aí sim a reforma administrativa se impõe, não há dúvida nenhuma. É preciso que o Estado brasileiro possa ser, vamos dizer, reformado no sentido de que se busque maior eficiência, melhor qualidade na prestação dos serviços e, sobretudo, uma racionalização desse Estado que tem um peso imenso para o cidadão contribuinte. E o que se espera é que com a aprovação da reforma, também depois do regime fiscal, é praticamente um consenso nacional, a pressão para a redução da taxa de juros. Se abre caminho para cair essa taxa? Olha, essa é uma questão mais conjuntural, mas não há dúvida nenhuma que uma reforma estruturante como essa, que ajuda o país a crescer, porque, veja, na medida em que você tem um ambiente macroeconômico mais equilibrado, você cria condições para ter um arranjo macroeconômico que favoreça, por exemplo, uma política monetária mais amigável à produção, aos investidores. Agora, conjunturalmente, nós temos notícias boas já. A inflação dá sinais de que está sendo contida. Saiu hoje o índice do mês de junho, né? Tivemos deflação no mês de junho, então já há espaço para que se inicie um ciclo de afrouxamento da política monetária. Esse é um tema, a reforma tributária, com certeza vamos acompanhar aqui no canal Empreender, e eu quero já deixar convite para próximas entrevistas aqui ao ex-presidente da CNI, senador, ministro Armando Monteiro, que é conselheiro hoje
da Confederação Nacional da Indústria. Muito obrigado pela entrevista. Rodrigo, eu que agradeço, foi uma ótima oportunidade e eu espero que a gente possa voltar a conversar. Com certeza, fica o convite feito e vamos acompanhar agora a tramitação da reforma tributária que passou pela Câmara, vai ser discutida no Senado. Se tiver alteração, volta ainda para a Câmara. A gente acompanha para ver se a situação e o debate seja concluído ainda neste ano. Quero agradecer principalmente a você que acompanhou a entrevista aqui no canal Empreender e já deixar também convite para as próximas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.